E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser morrendo mesmo. Não sei o que eu tenho, sei que eu tô mal e vamos torcer pra não ser dengue outra vez nesse caralho. Vamos lá, eu vou falar do Japão sem vaselina e vocês vão achar que eu tô torcendo contra o país e que eu tô falando mal porque eu quero que o negócio dê errado porque eu não gosto de lá. Eu não gosto do Japão por um monte de coisa errada que eu vi. Mas eu não tô torcendo pros caras darem errado. Na verdade, eu não tô torcendo nem pros Estados Unidos. Pros Estados Unidos eu tô sim, porque merece se fuder. E porque se não se fuder, a gente se foge na mão deles. Melhor se fuder na mão de gente nova agora. Vamos ver. Então, assim, se você quer continuar se alimentando de esperança, porque você acabou de se mudar pro Japão e quer ter fé que o negócio vai melhorar, não assiste esse vídeo não, porque talvez eu tire seu sono. Vou falar sem vaselina que o Japão pode estar muito pior do que vocês imaginam. E eu faço isso com a melhor das intenções. Porque, cara, se eu não tivesse o trabalho que eu tive entre 2008 e 2010, eu não teria vindo embora. Porque a minha empregabilidade ainda era alta. Eu teria aguentado viver no Japão até cerca de 2015. Aí eu ia falar assim: desisto, vou embora. E aí, se eu decidisse vir embora em 2015, eu não teria trabalhado na IG, não teria feito os contatos que me mantém no mercado até hoje, que faz a minha carteira girar, de alunos girar. Eu não teria adquirido a experiência que eu preciso para trabalhar com a tranquilidade que eu tenho. A única coisa que me fez voltar do Japão em 2010 foi que entre 2008 e 2009 eu estava andando por todos os lugares e eu surfei essa melhora aqui, né? O que é isso daqui? A balança comercial japonesa. Teve uma queda em 2008. Eu vi essa melhora, mas eu sabia que isso daqui era a calmaria que precede a morte. Eu sabia que isso daqui era uma melhorazinha, que era o último fôlego, que era a última tentativa e que daqui em diante seria só ladeira abaixo. E o Japão ele talvez teria se recuperado se a gente não tivesse essa guerra, tanto que antes da pandemia ele ainda tem um pequeno gás e isso daqui vai até 2022 e aqui em 2023 está muito pior. O déficit em 2023 está muito pior. A melhorazinha de 2024 ela não é sustentável. Vocês podem duvidar de mim, eu tô tirando isso daqui literalmente da bunda. Só que nem tão da bunda, assim, porque eu conheço bem o Japão. Mas não é que eu conheço bem o Japão assim, do tipo, eu viajei para Tóquio, fui na Disney, eu viajei para Osaka, fui no Universal Studios Japan, eu fui para Kyoto e conheci uns templos bonitos. Não, eu conheço o Japão porque meu trabalho era ficar entrando dentro de fábrica e perguntando se o cara precisava de peão. Aí o cara falava assim: eu tenho essa linha aqui, ó, e eu preciso de gente para ocupar aquele espaço lá. Aí a minha empresa ia estudar aquele espaço. Aí a gente ia ver como que os caras, nesse gap que eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho, você tinha que fazer o orçamento da linha, porque os caras estavam querendo evitar vínculo empregatício, eles estavam querendo arrendar as fábricas dele. Então, eu tive acesso a a inúmeras linhas de montagem que me mataram a curiosidade a respeito de como um monte de coisas são feitas. A indústria japonesa, assim. Então, eu entrei num monte de montadoras de carro, de barco, de autopeça, de peça de plástico, de pintura, tudo que você pode imaginar. Como que faz aquelas peças de casa pré-fabricada. Entrei numa série de lugares vendo como que as fábricas funcionavam. E o Japão, ele trabalha basicamente em cima de alguns pilares e todos esses pilares ruíram. Ah, primeiro tem a questão, e aí assim, eu tô fazendo esse vídeo porque tem gente falando de eu devo ir pro Japão agora ou não, porque tem emprego, olha aqui, ó, os caras estão chamando, tem emprego. Então, a gente tem muita coisa para falar num vídeo só. Eu vou tentar falar tudo de uma vez e talvez não saia boa, porque eu não quero ficar fazendo
uma série de vídeos a respeito desse assunto, porque é um assunto que me machuca falar sobre. Eu não quero ficar a semana inteira falando sobre isso. Falar tudo de uma vez, dói uma vez só, a gente sai a vida. Então a gente tem que falar por que tem vaga no Japão, como que tá a vida lá e quais são as prospecções do país e tudo mais. Gente, coisas sérias que aconteceram. Primeiro, a gente pega a fábrica central do Japão, porque ela é a que mais exporta. É a que mais exporta. Quero te fazer uma pergunta. Alguma vez, andando na rua em São Paulo, você já viu um Suzuki? Alguma vez, passeando na Europa, você já viu um Subaru? Exceto fazendo rally? Né? Então, o que acontece? O Japão, ele tem muitas marcas de carro, mas ele tem a Toyota, que é completamente desproporcional a todas as outras. Então, a Toyota é a que mais tem modelo de carro, ela é a que mais vende para dentro e a que mais vende para fora também. Aí você pode falar, não, Fausto, no bairro onde eu moro aqui é só Daihatsu. Daihatsu é da Toyota. Se você vê na cidade um monte de Daihatsu Toyota, e você vê os carros da Toyota é Toyota. É diferente dos carros da Suzuki, por exemplo, que são uma bosta comparado com o Toyota, porque eles não trocam tecnologia, eles têm que se virar com o desenvolvimento que eles têm. O Japão fez um monte de besteira ao longo da vida. Sony fez um monte de besteira ao longo da vida, eu falo aqui no canal várias vezes. E o que acontece com a Toyota é que ela meio que, por questão de honra da cultura japonesa e da natureza corrupta que eles têm, e ninguém fala sobre isso, todo mundo fala que o japonês é super honesto, ninguém fala da natureza corrupta que vem desde a época feudal e que perdura até hoje, né? Por essa linhagem que dura até hoje de nobreza. É um país inerentemente corrupto. E aí, quando você tem, em 1990, a quebra, o boom imobiliário, no Japão você teve um monte de Evergrande, você teve um monte de Lehman Brothers, você teve um monte de nomes de empresas famosíssimas que deveriam ter quebrado porque elas estavam no fundo do poço. A China, ela foi muito ousada. Ela foi muito ousada porque ela ficou colocando dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público, fez uma Evergrande gigantesca. A Evergrande fez merda, vendeu um monte de apartamento que ela não tinha condição de construir, ficou endividada até o talo. Sabe o que o governo falou? O problema é teu. Ah, mas e quem comprou? O problema é de quem comprou. Mas você? Eu nada. Eu ajudei a construir. Construir errado? Fodam-se vocês. Essa é a China. Fausto, mas isso não é justo com a veinha. Eu vi um vídeo super traumático de uma veinha que colocou todo o dinheiro dela e comprou um apartamento da Evergrande. E ela falou: se vocês me devolverem o dinheiro, a única coisa que vai me sobrar é me jogar no rio. Sim, a China olhou para essa véia e falou: foda-se, se joga. Eu não vou tirar dinheiro público para dar para um cara que comprou de uma empresa que não era segura, que tinha indícios de que não era segura, que tava construindo no país, inflado somente pelo nome. Todo mundo comprava da Evergrande porque era a maior de todas. Assim como um monte de gente comprava da Boi Gordo porque era a maior empresa de carne para se investir no mercado. A maior não significa mais saudável, a mais lícita, a mais honesta, a que tem mais liquidez, a que tem mais estabilidade, a que tem menos dívida. E isso tudo é estudável, é auditável. O Japão não fez isso. O Japão ele ficou falando assim: se eu deixar você quebrar, você vai falir. Aí se você falir, vai um monte de gente ficar desempregado. Aí esse monte de gente desempregado não vai arrumar emprego. Aí eu vou ter que pagar seguro-desemprego. Aí vai tocando. Aí quanto você precisa esse mês? Tem um monte de empresa que tá só o esqueleto no Japão e tem um monte de banco sobrevivendo com um monte de crédito podre porque o Japão decidiu fazer com as empresas o que os Estados Unidos fez com as empresas dele no projeto Too Big to Fail. Então, o projeto Too Big to Fail custou absurdos assim, pro governo japonês. E aí, você afasta o capital estrangeiro do mercado de ações. Por que o índice Nikkei ele não se recupera? Porque não dá para confiar.
eu vou comprar um negócio ali, mas é do herdeiro de não sei quem, que é filho de não sei de quem lá. Aí o cara participa de um outro grupo ali, e ele tem uns corruptos no Congresso lá que protege, que impede a falência, mas os caras estão soltando uns balanços aí que todo mundo finge que acredita, mas eu não sei como que a empresa tá. Então, se a China é obscura, no sentido de ter um monte de lucro contábil e esse lucro ele não aparecer no preço das ações, o Japão tem prejuízo e finge que está fechando as contas e a ação não se desvaloriza, quando na verdade deveria se desvalorizar muito. Algumas empresas deveriam até sumir. Mas aí tem uma montadora que não é igual às outras. Que não é igual às outras empresas, que não é igual aos outros bancos. Por quê? Porque gera riqueza de verdade, porque gera divisas de verdade, porque gera exportação pra caralho, que é os carrinhos da Toyota. Os carrinhos da Toyota baratíssimos perto do custo-benefício. Por quê? Porque o Japão otimizava todos os processos, era Kaizen no talo, era Kanban no talo, era melhoria em cima de melhoria, e a empresa aprimorando o processo dia e noite. Todo mundo que trabalha na Toyota está acostumado com mudança de procedimento. Então o cara trabalha de um jeito no dia, amanhã chega o cara e fala assim, não, você não vai apertar aqui, mas você vai apertar aqui e aqui, agora você vai fazer desse jeito. A adaptabilidade é lema de operário da Toyota. Por quê? Porque o cara não fica fazendo o carro do mesmo jeito. E aí muda a linha, os caras refaz a linha, começa a fazer um outro modelo, começa a fazer um outro carro e vai. O que aconteceu? Em 2010, o Japão ele estava tentando se levantar do subprime americano, que fez os caras pararem de comprar um monte de coisa. Então, olha só, a Toyota faliu Detroit. A Toyota ela faliu o maior centro. Pensa no ABC, que tem Ford, Scania, Volkswagen, que tem a Mercedes. Pensa no ABC paulista ali. Detroit era o ABC paulista dos Estados Unidos. Tinha um monte de montador, tinha um monte de marcas. Quebrou tudo. Então Detroit empobreceu por quê? Porque os carros que custavam 50, 60, 90 mil dólares começaram a ficar obsoletos perto do Toyota que chegava cheio de frescurinha eletrônica, com um monte de frufru, tudo bonitinho, tudo cremosinho, com cores diferentes e a 20, 30 mil dólares. E aí os Estados Unidos eles começaram a importar muito carro, muito, muito carro do Japão, à medida em que eles começaram a transferir a indústria deles para a China. O Japão também transferiu grande parte da indústria dele para a China. Por quê? Porque para vender com eficiência, para vender com preço baixo, o grosso da produção precisava ser feito na China e a inspeção e a montagem era terminada no Japão. O que acontece em 2010? Quando o Japão ele começava a se recuperar da crise do subprime americano. Tem um puta de um tsunami no Japão que acerta em cheio a usina nuclear de Fukushima. O Japão quase teve que ser evacuado. Teve muito perto de dar uma merda 10 mil vezes pior. E aí a população, ela, consciente do risco que ela correu naquele terremoto, ela começou a brigar contra a energia nuclear. A eletricidade que advém das usinas nucleares. A gente não quer esse risco, a gente não quer, não queremos. Cerca de 30 usinas nucleares, a imensa maioria foi fechada, só ficou umas pequenininhas que estão afastadas da civilização. E aí o Japão ele reativou as termoelétricas. Então, tem um pouco de energia eólica, tem muito de energia solar, mas a eficiência é muito baixa perto do que a indústria japonesa demanda. E o grosso de energia elétrica hoje é gás natural e carvão. E o Japão ele conseguiu escapar, entre aspas, da merda que deu no Ocidente, Estados Unidos, Europa. Conseguiu escapar disso porque ele falou: eu já tinha acordo com a Rússia e eu não vou ceder, porque senão eu vou parar. Então, como o Japão tinha acordo para 30 anos de fornecimento de gás, ficou ali combinado que o Japão é aliado dos Estados Unidos, que é aliado da OTAN, que está amarrado com o G7, mas o gás da Rússia eu não posso abrir mão, então eu vou continuar comprando. Isso fez com que eles escapassem da necessidade de aumentar ainda mais a queima de carvão. Ainda assim, é energia suja e é energia cara. Por quê? Porque o preço de tudo subiu.
Ah, mas o Putin ele parou de vender gás para a Alemanha e para a Europa. Porra, mas tá vendendo para a China e o consumo da China é absurdo. Isso não significa, portanto, uma queda do preço no gás para o japonês. Pelo contrário, o negócio aumentou. Por quê? Porque diferente da China que compra da OPEP em yuan hoje, com desconto, os Estados Unidos ele paga o preço que a gente paga. Ou seja, você adora chegar no posto de gasolina, ver a gasolina a R$ 6 e falar faz o L, votou no bandido. Sim, você votou no bandido. Mas não é por causa do bandido que a gasolina está R$ 6, é porque está acontecendo uma guerra no mundo. É porque a China está comprando barato, os novos vencedores estão com combustível barato, do jeito que os Estados Unidos teve durante todo esse tempo. E Estados Unidos está tendo que pagar caro no petróleo e a gente está tendo que pagar caro no petróleo, embora a gente importe diesel aí escondido, escondido entre aspas, embora a gente pegue muito diesel com desconto aí da Rússia, a gente está pagando o preço de país rico pelo combustível. Então, o que que é gasolina R$ 6? É um ato de guerra. A gente sobrevive por quê? Porque a gente é escravizado, a gente é proibido de gerar riqueza e a gente é deixado na merda aí para sobreviver mesmo. O brasileiro é sobrevivente. O japonês também virou sobrevivente agora. Os caras não vivem, eles sobrevivem lá. Então, o que acontece? O Japão ele deixou uma energia elétrica muito barata para uma energia elétrica mais cara, no momento em que a China estava booming, aumentando a produção de tudo e vendendo cada vez mais. E aí, com esse custo, imagina quanto a Toyota consome de energia elétrica, cara. É muita grana, muita grana. E nessa época, as empresas elas ficavam fazendo tentativa de corte de custo em tudo que é lugar, né? Então, entrava lá e falava o que que dá para melhorar, o que que dá para melhorar, o que que dá para melhorar. E não tinha muita coisa que desse para melhorar. Então a marca Made in Japan ela começou a perder a força dela. Porque antes, Made in Japan era sinônimo de alta qualidade, alta tecnologia e uma coisa durável que não quebrava muito. Você já pensou isso da Sony, você já pensou isso da Toyota. Só que aí o que começou a acontecer? Eles começaram a deixar passar um monte de coisa com um defeitozinho aqui, um defeitozinho ali, e começaram a derrubar a qualidade de algumas coisas para conseguir manter o preço e competir no mundo. Em 2010, um rumor, e eu defendo que isso é rumor, até que me prove o contrário, eu defendo que isso foi rumor e que foi estratégia americana de uma parada aí. Ah, Fausto, mas teve gente que morreu. Muito estranho. É a opinião de cada um. Eu tenho uma opinião embasada em nada, e eu penso. Ah, Estados Unidos, pós-subprime desesperado para reativar a sua economia, vai lá e fala que o carro da Toyota começa a acelerar infinito e depois não freia por nada até que a pessoa bate e morre. Quantos carros da Toyota houveram? Quantas pessoas morreram desse jeito que se fala? Uma. Será que foi isso que aconteceu? Não sei. Ah, mas tem gravação. Essa gravação pode ter sido feita no laboratório e podem ter dito que era o cara que morreu com a família dele. Não posso afirmar, mas também não tem como provar o contrário. Ah, o carro da Toyota não freia. Isso gerou uma série de questões, porque a Toyota ela começou a fazer pesquisas no Japão e falou: não, vocês estão loucos. E nos Estados Unidos, o lobby corrupto fez a Toyota começar a pedir desculpa por uma série de coisas que ela achava na matriz que ela não tinha que pedir desculpa. Isso gerou uma fissura. Essa fissura levou a uma queda de vendas. A queda de vendas, num país com energia elétrica mais cara e com a China como competidor, levou os caras a terem que produzir com cada vez mais eficiência e cada vez maior quantidade. E aí a qualidade ela ficou de lado. Por quê? Porque você precisava manter o preço, mas produzir no Japão é caro demais. E aí começaram a liberar carro, uma série de coisas que estão dando problema agora. E aí a gente fala, quanto mais frufru no carro, maior a possibilidade de alguma coisa dar errada. Então uma porta elétrica que tem espaço para infiltração, entra água, a porta abre sozinha com o carro em movimento. Teve isso? Não sabemos. Aconteceu de verdade? Alguém saiu voando do carro por causa disso? Não sabemos. Mas se não tivesse alguma coisa relacionada a isso, não teria 130 mil recalls, não teria 1,5 milhão de recalls. Não teria... Cada recall que a Toyota faz é
muito carro e é muito custo, é muito dinheiro. Então, assim, é uma merda que dá, os caras vão lá para garantir a qualidade, para preservar o nome da empresa, eles fazem todo esse recall. E se você parar para pensar, esse recall ele é uma coisa maravilhosa de se fazer. Imagina, eu compro um carro, aí eu descubro que eu tô com o carro há 2 anos, mas que eu fiquei 2 anos correndo o risco de morrer com ele. A empresa descobre e fala: eu vou na sua casa, eu vou buscar o carro, vou levar numa oficina, vou corrigir o problema e vou te devolver o carro sem problema nenhum. Você topa? De graça? É claro que eu topo. Eu vou admirar uma empresa que faz isso. Mas imagina você estar com um carro há 5 anos e a empresa passou lá 4 vezes para pegar o carro porque tinha um monte de coisa para arrumar. A queda da qualidade para garantir lucratividade no processo de produção em massa, competindo com China, competindo com os Estados Unidos tentando se revitalizar, no momento em que a tecnologia de ponta não está mais na mão da Toyota, porque tem um monte de montadoras conseguindo fazer igual ou melhor. E o Japão paga muito mais caro por isso, porque a eletricidade dele está muito cara e porque o preço do petróleo que ele está pagando está muito alto, levou a Toyota a ter cada vez mais problemas que levaram a cada vez mais recalls, e mesmo que ela se esforçasse muito com esses recalls, o nome começou a cair. Por quê? Porque a Toyota deixou de ser um carro perfeito, que você fica 15 anos com um carro sem problema nenhum, para um carro que dá problema toda hora. Não bastasse isso, não bastasse isso, na época em que a Volkswagen teve aquele escândalo de os caras fraudam laudo de emissão de carbono, os caras fraudam não sei o que, os caras fraudam tudo que permite que eles produzam esse carro aí em massa. Foi um escândalo. E aí a Toyota, o que ela ficou fazendo? Ela ficou fazendo propaganda em cima da Volkswagen, falando, nossa, os carros eles são aprovados aqui, aprovados aqui, aprovados aqui, tem teste aqui, tem não sei o que ali. Beleza. O que aconteceu agora? Uma enxurrada. Começou pela Daihatsu. Descobriram um monte de irregularidades dentro da Daihatsu, de fraude, de compra de congressista, de empresa de inspeção e de empresa emissora de laudo técnico. Sujeirada do caralho. E aí, quando a Daihatsu ela teve a imagem impactada por isso, foram pesquisar a Toyota e encontraram um monte de coisa lá. Ao ponto do presidente vir agora e pedir desculpa publicamente e falar sim, nós corrompemos pessoas e fraudamos documentos e os carros estão emitindo acima do que nós dissemos e, na verdade, Toyota e Volkswagen é toda a mesma merda, tá todo mundo fingindo que é ecológico, mas tá todo mundo pensando no lucro e querendo sobreviver. O que aconteceu com isso? Isso afetou as exportações da Toyota, isso diminuiu as vendas da Toyota dentro do mercado interno japonês, ao ponto da Toyota apertar lá o circuit break. Quando a coisa vira uma zona na Ibovespa, os caras fecham e tiram um dia de folga e falam, não, a gente precisa respirar e pôr a cabeça no lugar. A Toyota fez isso por semanas. Ela parou e falou, cara, não, a gente vai ter que ver o tamanho do impacto. Aí você pensa que assim, os caras pararam para fazer o teste de novo no carro, do jeito que eles falaram, eles vão parar para fazer o teste e provar que o carro está funcionando direitinho e que a emissão está dentro do padrão? É claro que não. Porque da primeira vez que teve escândalo com isso, as fábricas não pararam. Por que dessa vez parou? Porque dessa vez os caras têm que parar para pensar que o impacto é tão grande, mas tão grande, que talvez eles fiquem fazendo muito carro com uma velocidade tremenda, jogando um monte de carro nos pátios e não tenha vazão para isso no momento em que a BYD está aparecendo, tem um monte de gente empolgada com carro elétrico e tem um monte de gente empolgada com os carros mais baratinhos aí que a China está exportando. Então, a maior empresa, a que mais move a economia interna do Japão, ela sofreu uma desaceleração drástica em que ela não sabe quanto que ela vai vender daqui para frente e ela não sabe como que ela tem que continuar produzindo daqui para frente. E se a Toyota quebra, você tem toda uma rede em torno dela que provê serviços para isso. Então, você vai pegar uma empresa de ar-condicionado, você vai ver qual que é o principal cliente, Toyota, você vai ver uma empresa de limpeza de chão de fábrica, você vai ver uma empresa de transporte, você vai ver uma empresa de caminhão, você vai ver uma empresa de trem, de carga, você vai ver uma empresa... Um monte de gente vive em função da Toyota, e se a Toyota para, essas outras empresas também param e começam a afetar outras fornecedoras dela. É como se a economia do Japão ela fosse muito dependente dessa marca, e como a marca ela teve a imagem afetada, você começa a ter isso daqui.
Então, em 2023, em 2024, eles estão com 360 bilhões de surplus, né? Em março. Só que esses 366 aqui, eles são muito pouco para compensar os 9 trilhões de déficit na balança comercial que eles tiveram no ano passado. Cara, é muito dinheiro. 9 trilhões de dólares, 1,3 quadrilhões de ienes. Essa daqui foi o déficit de 2023. Pera, então vamos ver aqui nesse gráfico. Aqui a gente está falando em dólar, certo? 160 bilhões. Para 9 trilhões. Eu não tô afim de fazer essa conta, não. Porque se de 160 bilhões, 9 trilhões está aqui embaixo, né? A gente tem que descer até aqui para chegar no, no, no déficit da balança comercial do Japão no ano passado. Aí a gente tem outras coisas. Eu lembro que eu estava trabalhando numa fábrica lá no Japão e tinha um velho lá. E o velho era metido economista e todo mundo achava ele meio metido economista. E aí a gente estava falando das lojas Daiso. Uma coisa que me incomoda é que assim a gente que é brasileiro fala Hakuen. Eu tenho total tolerância a mispronunciation, né? Assim, a pessoa que pronuncia os negócios errados. Eu adoro esse negócio de largata, eu adoro essas palavras que a gente pronuncia errado, mortandela, isso geralmente soa como música para os meus ouvidos. Mas Hakuen é um negócio que sempre me doeu e eu nunca deixei de escutar. É Hakuen. Uh, Haku é branco. Hakuen é uma moeda branca. E Sen é Hyaku. Hyaku. Aí tem essa Daiso aí, que é uma loja de Hyakuen. Seria as nossas antigas lojas de 1,99. E aí tava passando um programa na televisão dos japoneses que iam para a China e iam negociar com as empresas lá, com as fábricas de lá, quais seriam os parâmetros, quais seriam os standards, né, as regras, as métricas do produto que eles queriam comprar para bater no preço que eles estavam dispostos a pagar, porque se para vender por Hyakuen, para vender por 100 ienes no Japão, eles tinham que pagar no máximo 28, 30, um negócio assim, porque aí teria o custo do transporte, a taxação, o lucro da loja, uma série de coisas, então eles não podiam pagar muito por aquilo, e aí eles chegavam com um investimento muito grande, abriu uma fábrica na China, ensinava os caras a fazer, aí a China começava a produzir aquilo em grande escala e começava a escoar para o Japão, aí quando chegava no Japão, chegava no porto e os caras distribuíam para o Japão inteiro e tinha Daiso no Japão inteiro. Você vai para Okinawa, Nagano, Tóquio, não importa, Sapporo, onde você vai, tem a Daiso, tem a loja de Hakuen lá, que você compra as coisas por supostamente R$ 1,99. E aquele programa, pra mim, tava sendo maravilhoso. Eu tava puto que eu não tava conseguindo entender tudo. Mas como era basicamente matemática e tabela e gráfico que os caras jogavam na televisão, eu tava olhando para aquilo tudo e ficava fascinado. Eu falava, meu Deus, é por isso que a gente consegue comprar as coisas baratas, porque é como se em uma hora eu ganhasse 1.400 então eu podia comprar 14 coisas de 100 ienes. E entre essas coisas de 100 ienes eu conseguia comprar um pacote de borracha, um pacote de caneta, eu conseguia comprar um martelo, um alicate, tudo por R$ 1,99. Eu conseguia comprar 14 cacarecos de R$ 1,99 por hora. E eu me sentia a pessoa mais rica do mundo e falava, nossa, que sorte que eu moro no Japão, onde eu posso ter tudo que eu quiser. Eu posso ter uma caixa de ferramentas que eu nunca vou usar, simplesmente porque é barato e dá pra ter. E aí esse velho, ele falou assim, isso daí vai quebrar o Japão, a indústria japonesa e a previdência vai terminar de afundar. Aí todo mundo zoou o velho e eu fiquei escutando aquilo e eu falei, porra, mas é verdade. É verdade porque tem fábrica de borracha aqui, não tem? Tem fábrica de caneta aqui, não tem? Tem fábrica de martelo e de alicate aqui, não tem? Pois é, tinha.
Tinha. Porque o que, que o Daiso fez com todas as fábricas de cacarecos que dava para vender barato? Essas fábricas do Japão fecharam. Então, o Japão ele ficou basicamente com aquilo que era de alta tecnologia. E ele começou a mandar essas coisas básicas tudo para a China e para outros países do leste asiático. E aí sobrou para ele as coisas de alta tecnologia que a China e a Coreia aprenderam a fazer em pouco tempo. Então, é como se eu tivesse vivido o pós-crise imobiliária e bancária, mas é como se eu tivesse vivido lá num sweet spot, assim, em que a tecnologia do Japão ainda permitia que ele ganhasse tanto dinheiro que ele conseguia comprar as coisas aqui de baixo baratinho. E isso permitia que os japoneses tivessem uma vida muito boa, com um poder aquisitivo muito alto. E o que aconteceu agora? Agora eles não estão vendendo computador, eles não estão vendendo produto da Sony, eles, salvo o PlayStation, eles não estão. Os que a gente compra aqui, eu não sei nem se vende lá. Ah, não sei nem se são fabricados no Japão, podem muito bem ser fabricados na China. Ah, e aí, aquilo que era fabricado com extrema qualidade no Japão, quando fabricado no Japão, deixou de ter aquela extrema qualidade. Por quê? Porque ele estava tendo que competir com o chinês. E aí você não faz melhor do que o chinês e mais barato do que o chinês se você está pagando uma fortuna para queimar gás para gerar eletricidade e se você está comprando petróleo pelo preço que os Estados Unidos pagam da OPEP. Porque você não é a China. Pois está difícil. Então, você está tendo cada vez mais um declínio dessa balança comercial com um agravante ainda. Porque depois da guerra, da invasão da Ucrânia, o problema do gás ele não foi tão dramático, ou seja, a eletricidade não foi um grande problema para o Japão, mas a gasolina foi. A gasolina foi porque o Japão está pagando preço OPEP, a China está comprando com desconto, os dois são concorrentes em muita coisa. E numa época em que eu ganhava 1.400 por hora e pagava 82 na gasolina, os brasileiros hoje eles estão ganhando em média 1.300 por hora e estão pagando 170 na gasolina. Ou seja, mais do que dobrou o preço da gasolina. E se a gasolina dobra, você afeta ainda mais a economia, porque as pessoas têm menos condições de trabalhar longe. Quando trabalham longe, elas oneram as empresas e começa a ficar difícil passear, porque isso começa a pesar muito no orçamento. Por quê? Porque a comida está muito cara no Japão. Por conta de uma inflação pesadíssima que está acontecendo lá. E uma coisa que ninguém fala é a defasagem do preço da mão de obra do brasileiro. Porque, assim, adoram dizer que o Japão não tem inflação. Na verdade, tem. A inflação ela está galopante e os salários não estão subindo, embora os japoneses estejam. E se eu estivesse no Japão, eu estaria muito puto. E eu estaria queimando colchão se eu estivesse no Japão. Porque o que aconteceu é que a renda média do japonês, ela foi em torno de... Eu estou falando de um segmento específico aqui, que é o que eu conheço. Pessoal que ganhava em média 320 mil ienes, pensa 320 reais aí, qualquer coisa. Essa galera foi para 410, 450. Ou seja, eles tiveram um reajuste aí de praticamente 30%, que quase que compensa a inflação. Não compensa completamente, mas quase que compensa a inflação. E o brasileiro, que ganhava 1.300 a hora, ele está ganhando os mesmíssimos 1.300 a hora. Ou seja, os brasileiros que já chegaram em boa parte dessa história de Dekasegi aí, a ganhar mais do que os japoneses, porque a mão de obra deles era pesada, suja, perigosa, porque eles moviam, eles faziam essa economia girar. Agora eles estão ganhando a mesma coisa que eles ganhavam 20 anos atrás e não estão percebendo que para o japonês está menos sofrido, porque eles tiveram uma correção que o brasileiro que trabalha na empreiteira não está percebendo, não está vendo. Ele não está vendo que a correção aconteceu para o japonês e que não aconteceu para ele. Então, a minha mensagem é, no Brasil a gente tem Somália, a gente tem Havaí e a gente tem Suíça, no Brasil.
Eu tô falando de a classe social a qual você pertence. Você pode estar no Brasil e viver uma vida de Somália. Você pode estar no Brasil e viver uma vida de Havaí, que é onde eu tô. Moro perto da praia aqui, vida tranquila, trabalho jogando videogame. Cara, não saio, não troco a minha vida por nada, porque isso daqui pra mim é maravilhoso. Sair daqui, ver o velho do queijo, ver a tia do cuscuz. É, é maravilhoso a vida que eu levo. Por quê? Porque eu não tenho a necessidade de viver em Dubai. Porque eu não quero viver uma vida de Las Vegas. Porque eu não quero viver uma vida de ostentação. Como a minha vida é simples, eu vivo simples da maneira mais plena possível. Porque eu consegui chegar no Havaí brasileiro. Tem gente que está na Suíça brasileira, que está vivendo de rentismo, que está vivendo da dívida pública, que tá vivendo tranquilamente. A minha dica é não vá para o Japão a menos que você esteja na Somália brasileira, porque só se você estiver na Somália brasileira a coisa vai melhorar para você. Se você estiver no Havaí ou perto do Havaí, não vai porque você está indo para um lugar que só vai piorar daqui para frente. É muito triste falar isso, mas só vai piorar. Não, Fausto, mas eu escutei aí que o Japão está investindo um grande percentual do PIB em defesa militar agora, e isso vai gerar economia. Cara, quando o governo ele pega dinheiro que ele não tem, ele pega emprestado e investe em armamento, ele vai gerar economia? Vai, porque soldado vai ganhar soldo, a fábrica de bomba vai fazer bomba, vai ganhar pedido, vai gerar dinheiro. E você começa a fazer tudo isso, só que é um dinheiro do Estado que não está voltando para ele. E vai chegar uma hora, e eu penso muito na China em relação a isso também, vai chegar uma hora que esse custo ele é tão oneroso e ele ocupa um percentual tão grande do orçamento público que não faz sentido você continuar investindo tanto em exército, em armamento, em tecnologias militares, se for para você não entrar em guerra. Aí eu te digo, o Japão, no mundo de hoje, 2024, entrando em guerra, ele vai fazer o que caralhos nesse mundo? O que caralhos o Japão vai fazer nesse mundo se ele quiser pegar todo o dinheiro que ele está investindo em armamento agora, em preparação de soldado, se ele não estiver fazendo isso para a defesa, se ele estiver fazendo isso para a defesa, o custo dessa defesa sem nenhum ataque vindo de lá vai quebrar o Japão. Por quê? Porque é coisa que poderia estar indo para a indústria de base, para tecnologia, para a ciência de base. Tá gerando tecnologia, está gerando armamento, sim, mas é um custo muito caro para você não ter aplicação e para não ter giro desse negócio. Se o Japão entrar em guerra com alguém e falar, eu quero um território daqui não sei da onde, cara, com drones você fecha isso daqui e fecha. Você fecha esses dois portos, você mata o Japão de fome. Com drone, você mata o Japão de fome. O Japão, todo o gás que ele tem é importado, todo o petróleo que ele tem é importado, 90% da comida que ele tem é importado. Se o Japão se mete a entrar em guerra com alguém, com um drone aqui ele é morto de fome. Dá pra fazer um. Deus me livre, né? Até ateu fala em Deus numa hora dessa. Dá pra fazer um Romolodor com o Japão muito fácil. Com drone dá pra fazer. E aí o Japão alinhado com Estados Unidos. Eu não sei com que facilidade ele está passando aqui por esse Mar Vermelho. E assim, dá para ele virar casaca? Não sei se a China quer, porque eu não sei se a China precisa. E eu não sei se o chinês quer. Então. Ah, mas o Japão é amigo. A China está guardando o Museu de Guerra de Nanjing para usar numa hora oportuna. Poderia ter usado ao longo de todas as décadas, está guardando para uma hora oportuna. A China, ela recebeu do Japão toda a tecnologia, mas ela deu mão de obra escrava, extremamente barata em troca, e a dívida está mais do que bem paga. Foi uma troca. Você vem aqui, abre as empresas, eu observo a tecnologia,
todo mundo trabalha muito barato, praticamente de graça, a gente sustenta todos os DAIs do seu país inteiro, e é isso. E a dívida está paga. Então a China, ela não tem dívida com o Japão no sentido de dever favores e gratidão. Não, ela foi explorada. Do mesmo jeito que ela foi explorada pelos Estados Unidos de maneira muito conveniente, foi explorada pelo Japão também. Não tem o que querer devolver. E eu acredito que a China vai ter problemas demais para se preocupar e facilitar a vida para esses caras aqui, facilitar a competição para esses caras aqui. Não acho que isso vai acontecer. Então, se o custo de produção aqui é muito maior, se a dependência econômica de fontes de energia externa que são muito maiores, e se o Japão não tem os amigos que a China tem, comprando com o desconto que compra, porque as relações com a Rússia também não são boas, porque também tem atrocidades que o Japão cometeu contra russos aqui, eu não sei, porque o Japão, durante muito tempo em que ele foi muito rico, em que os Estados Unidos garantiu a defesa dele, proibiu que ele tivesse exércitos, e na época de ouro dele, ele ficava dando esmola de caridade. Ah, toma dinheiro aqui, toma dinheiro aqui, toma dinheiro aqui, toma dinheiro aqui. Aí um entrava em guerra com o outro, ele falava, não, eu não vou participar disso porque eu sou da paz, mas eu dou dinheiro aqui, toma. Aí o cara que recebia dinheiro pra se defender, ele falava, porra, mas o Japão também deu dinheiro pro cara me atacar. Ah, toma no cu desse jeito. Então, foi uma política de agradar todo mundo que no fim não agradou ninguém. Não é que ele fez, não é que as pessoas têm motivos pra odiar o Japão. É que tudo que o Japão fez de bom pra esses países, você olha e fala assim, mas esse cara não fez porque ele é legal, ele não fez porque eu sou especial, esse cara não fez porque ele tem consideração por mim. É que ele quer fazer a política da boa vizinhança e quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Esse é o Japão pelos olhos da China, na opinião de Fausto, opinião tirada da bunda. Então, agora você tem uma Toyota praticamente parada, sem saber o que vai fazer da vida. Não sabe que modelos ela vai abandonar, não sabe se ela vai parar de desenvolver carros, não sabe o que faz. Todo o Japão tá olhando pra Toyota e tá falando assim, caralho, o que que eu faço? A única coisa que eles sabem é que a energia elétrica tá cara, que a gasolina tá cara, estão falando que vai bater 200. E aí, no momento desse, você pergunta, deve pro Japão? Porque o salário tá bom, 1.400, 1.400. Aquilo que se ganhava 15 anos atrás, com os preços 33% mais barato. Mas tem anúncio no jornal. Puta que pariu. Você sabe que tem gente que tem site dedicado a fazer vídeo todo dia, lurando você pro Canadá? Falando, vem aqui, se você comprar o nosso curso, a gente vai te ensinar a vir. Aí você vai comprar passagem, vai chegar, a gente vai te ensinar a procurar emprego na área de TI. O cara ganha dinheiro com isso. Você compra o curso dele, você compra a passagem, chega no Canadá e se fode hoje. Por quê? Porque você não estudou, você não procurou saber como que tá o Canadá agora para quem é pobre. Eu tenho. Eu percebi assim, o quanto eu não posso ter o mesmo discurso com todo mundo. Porque eu tava falando com uma aluna minha e ela falou, cara, Portugal nunca esteve tão bom. Nunca fui tão bem tratada e nunca vi as coisas tão arrumadas e bonitas. Por quê? Porque ela tá chegando com grana no hotel que é caro, no Airbnb que é caro, e todo mundo tá olhando pra ela e falando: você é turista que gasta, então você é uma deusa, a gente vai te tratar como uma diva. Tudo vai ser gostoso, tudo vai ser arrumadinho, tudo vai ser maravilhoso pra você. Mas chega em Portugal com uma cara de pobre que tá precisando de emprego pra você ver o que é Portugal pra brasileiro hoje. Então eu não posso falar que Portugal tá ruim pra brasileiro, depende de que para que brasileiro. Agora, você tá chegando num lugar onde a gasolina vai bater 200, sendo que era 82, o seu salário que era de 1.400 está 1.300 por hora. Você não consegue exportar mais para o país não consegue exportar mais para comprar comida e para se sustentar. E aí o que está tendo? Está tendo um aumento da dívida pública. O Japão que conseguia ter juro negativo, o velho emprestava 1.000 para daqui 10 anos sacar 990, simplesmente porque o governo era seguro. O governo não está conseguindo captar juro negativo mais, o juro está positivo. Se aumenta o juro, o que que aumenta também? Aumenta a inflação. O Japão ele ruma a um descontrole fiscal que já vem de 30 anos, só que ele começa a não ter credibilidade mais. E sem credibilidade, fica muito difícil para o governo seguir captando com taxas de juros baixos. Ou seja, o Japão ele pode ter que se enfiar agora numa subida de juros que vai fazer o endividamento público ficar ainda mais insustentável e incarregável.
E sem o dinheiro público, se o Japão tiver teto de gastos do jeito que a gente tem, as pessoas morrem de fome. E é cultural do Japão que o Tono-sama não deixa as pessoas morrerem de fome. Ele se endivida até que alguém venha cobrar na espada e ele se mata. E ele deixa o feudo dele todo para quem vier pegar. E parece que o governo japonês ele tá agindo da mesma forma que um Tono-sama fazia 500 anos atrás. Essa é a impressão que eu tenho. Não tem jeito, vamos imprimir. Não tem jeito, vamos pedir emprestado. Não tem jeito, vamos rodar com déficit. Não tem jeito, vamos impedir as empresas de quebrar. Se o Japão tivesse feito na década de 90 o que a China fez com o Evergrande ano passado, talvez o Japão não estivesse passando pelos perrengues que ele está passando, porque talvez empresas saudáveis existissem hoje e trouxessem credibilidade para investidores e talvez estivessem desenvolvendo melhor a economia. Se o modelo da Sony, se o modelo da Toyota não fossem tidos como impecáveis, infalíveis e modelo para todos os outros, talvez o Japão não tivesse enveredado num caminho onde todo mundo seguia o modelo que não está dando certo em 2024. E aí, minha gente, eu vivi no Japão numa época em que o dólar ele estava. Eu vivi no Japão nessa época aqui, ó. Entre aqui e aqui. Eu vivi com ien nesse patamar aqui. E agora, um dólar está comprando 155 ienes. Já teve pior. E eu acho que essa coisa aqui, ela tende a piorar. E as pessoas estão falando que vai bater 200. E crendice tirada do nada, do que as pessoas acham. E uma coisa impressionante é a comunidade de Kasagi no Japão, ela tem a mania de acreditar no que a maioria acha. E aí a maioria forma consenso muito rapidamente e todo mundo começa a acreditar e ter fé que a coisa de fato vai acontecer. Então tem gente falando para você não trocar agora, porque, ou seja, não comprar dólar agora, porque a moeda, o ien, ele vai voltar a se fortalecer. A pergunta que eu tenho para fazer é por que isso aconteceria? Por que o ien se fortaleceria perante ao dólar hoje, se o Japão ele está com 9 trilhões de déficit? Significa que para comprar coisas dos Estados Unidos e para comprar coisas da China, o Japão está comprando yuan e está comprando dólar. E ele está vendendo tão pouco que ninguém está comprando ien para comprar o produto japonês. Então, num carro desgovernado, em que a dívida pública só aumenta e em que as importações elas aumentam cada vez mais perante as exportações que são cada vez menores, por que é que essa moeda voltaria a se apreciar? O dólar pode enfraquecer. O dólar enfraquecer não significa que o ien vai se fortalecer. Aqui a gente tem um dólar caríssimo. Não faz sentido um dólar ser R$ 5. É porque tem muita gente arrombada, tem petroleiro, tem fazendeiro de soja, tem extrator de minério de ferro. Toda essa galera dá nó em pingo d'água para não colocar esse dinheiro dentro do país e não ficar comprando real, para deixar o câmbio alto, para aumentarem as margens de lucro dele. E aí quem se fode é o cara que está querendo comprar da Shopping Pass, porque agora o primeiro, o dólar está caro, e segundo, ainda tem uma taxação abusiva em cima daquilo que está sendo importado. E por que que o nosso câmbio é artificial? Porque a gente vende muito mais do que a gente compra. A gente vende muito mais comida, a gente vende muito mais minério de ferro, muito mais petróleo do que o Brasil tem dinheiro para comprar coisa da Shopee. Então a tendência, se você solta coisa, se você tira intervenção, se você tira as manobras da elite e de bancos da jogada, o que acontece? O dólar ele começa a se desvalorizar e aí o real o dólar vai para 4, 3,80, 4,20, alguma coisa assim, se você soltar a intervenção que existe. Qual é a intervenção que existe no Japão para o dólar se desvalorizar? É a vontade do Japão vender mais para fora, sendo que já não tem demanda para os produtos dele? Tá entendendo que olha que loucura, o Banco Central japonês, ele já teve que desvalorizar, colocar muito dinheiro para desvalorizar o ien, comprar muito dólar, aumentar muito a reserva de dólar
para fazer o ien depreciar, para ele conseguir vender mais e ter mais lucro. Essa época passou. Essa época passou. Hoje o estímulo, o ideal para o Banco Central japonês seria fortalecer o ien no momento em que eles estão comprando muito mais do que vendendo, para com menos ienes eles conseguirem comprar muito mais coisa. E eles estão conseguindo fazer isso? Não. Seria do interesse deles fazer, mas não estão conseguindo. Então, a gasolina vai bater 200. Por quê? Porque a taxa de câmbio aqui, ela tá ficando cada vez pior. E talvez também chegue perto de 200, eu não duvidaria, não me surpreenderia se isso acontecesse. Agora você trabalhou o mês inteiro, juntou lá seus 120 mil, aí você tem 120 mil e hoje você divide por 155, $774. Agora o PC Gamer vem. Você não sabe a vida filha da puta que você vai levar para conseguir juntar essa grana, mas tudo bem. Só que tem gente falando assim, não troque agora, porque o Japão é assim mesmo. Às vezes valoriza, às vezes valoriza. E antes era 100 aqui. Então se você juntou 120 mil, se você conseguir vender a 100, aí é $1.200. Aí é um PC Gamer melhor ainda, com uma placa muito melhor. Eu duvido que isso vai acontecer. Eu duvido que isso vai acontecer. Para isso, o Japão precisa parar de comprar, ou seja, as pessoas devem precisar menos de gás para fazer eletricidade, devem precisar menos de petróleo para andar de carro, devem precisar menos de gás e petróleo para fazer as fábricas funcionarem, elas devem comer menos, elas devem importar menos cacareca da China que elas deixaram de produzir, porque importar da China era muito mais fácil, e a Toyota tem que começar a vender muito mais, e outras marcas nacionais japonesas devem competir com as chinesas e ganhar mercado no mundo e começar a exportar muito com muito lucro. Olha, se você acredita em Deus, reza, cara. Mas assim, reza muito. Tem que ter muita fé para esse cenário se concretizar. Se você for ficar com o ien na mão esperando bater 100 para vender, meu amigo, talvez você tenha que voltar bem velhinho pra cá, ou talvez você nunca volte. Tenha sua passagem e prepare seu caminho de volta pra cá. O que eu vejo em 2024 gente fazendo? Indo pro Japão ostentando coisa que consegue comprar. Eu trabalho aqui 1 mês, comprei esse carro. Eu trabalho aqui há 2 meses, comprei esse celular. Eu trabalho aqui há 2 meses, fui passear de trem, comer esse lamen aqui não sei aonde. Eu trabalho aqui há 3 meses e comprei esse negócio. De 3 meses, em 4 meses, 5 meses que você consegue comprar uma coisa fantástica que você nunca teria no Brasil, sua vida passou, você envelheceu, você não desenvolveu nenhuma habilidade para gerar riqueza aqui no país, e o Japão pode se afundar e você pode ficar sem o dinheiro da passagem de volta. Coisa que eu vi acontecer muito. Um monte de familiar pobre aqui fazendo vaquinha para pagar passagem pro cara voltar com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque o cara tava lá. Nossa, eu consigo comprar um iPhone em 1 mês. Consigo comprar uma roupa da Nike que eu nunca teria no Brasil com 2 semanas de trabalho. De 2 semanas em 2 semanas, a sua vida passa. Essa roupa fica velha e o seu tempo não volta. Se você está ganhando só dinheiro e não está desenvolvendo habilidade para perpetuar a demanda que o mercado tem da sua força de trabalho, você está perdendo tempo e esse tempo para o Japão talvez não volte. Desculpa falar assim sem vaselina, mas é porque eu não vejo outra maneira de falar. E se eu tivesse iludido aí, porque eu consegui um trabalho de 1.400 a hora e estou fazendo 1 hora de zinguinho por dia. Se eu tivesse vivendo essa vida, eu gostaria que alguém falasse comigo dessa forma. É isso. Grande abraço.